Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, para mais um momento de culto. Que Deus abençoe para nós essa oportunidade de revermos aí nossos caminhos à luz da palavra do Senhor. Hoje nós temos como convite para a reflexão o tema Pelos Caminhos do Senhor. Que seja uma proposta interessante de reflexão para todos nós, olhando para todos os textos que nós temos à nossa disposição, que serão lidos durante o culto de hoje. E os primeiros passos que nós podemos dar nesses caminhos do Senhor são os passos do arrependimento e pedido de perdão. E aí eu convido você a ir comigo até o altar para fazermos esse momento de aproximação com o nosso Deus e Pai Celestial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, buscando-Te neste momento de culto, de adoração e serviço a Ti. Pedimos a Deus que sejas bondoso com cada um de nós e nos acolha na Tua bondade. Permita que possamos desfrutar do perdão de todos os pecados conquistados por Cristo com Sua morte e ressurreição. Ajuda-nos a cultivarmos o verdadeiro arrependimento que nos coloca diante de Ti, para que possamos de Ti receber o perdão. Permita, ó Deus, que o perdão também possa instalar-se em nossas mentes e corações, ao ponto de podermos compartilhá-lo com as pessoas com quem convivemos. Concede-nos também o poder do Espírito Santo, para que possamos realinhar a nossa vida à luz da Tua Palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, que confia no Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador e que deseja corrigir a vida com a ajuda do Espírito Santo, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a gente vai entrar agora já à luz da Palavra de Deus, buscando esses novos caminhos que Deus vai oferecer para nós através da Palavra, na primeira leitura, que é a leitura do livro de Salmos. O Salmo 119 é o Salmo do dia de hoje. Do versículo 9 até o versículo 16 é que vai a leitura, onde nós encontramos a seguinte palavra. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus caminhos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens me dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Até aqui a leitura, então, deste salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor.
Seguimos agora com a segunda leitura do culto de hoje, que nós encontramos no profeta Jeremias, capítulo 31. A partir do versículo 31 é a leitura deste capítulo de Jeremias. Então, nós temos aqui a seguinte palavra. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Esse é o texto do Antigo Testamento. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos o texto da epístola do domingo de hoje. E aqui a palavra diz assim: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E em outro lugar das Escrituras Sagradas ele também disse: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente.
E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim termina então a epístola de hoje. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei o impuro coração, de Cristo então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei, ao pé do trono estão. Teu grande divinal amor desejo aqui cantar, nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. O Santo Evangelho do dia de hoje encontramos registrado em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. Diz assim: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Seguimos agora com o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Jesus, Senhor bondoso, minha glória abandonei. Por amor ao Pai gracioso, ao desprezo me entreguei. Para serdes redimidos de pecado e maldição, trouxe, pois, a vós perdidos, sempiterna salvação. Pelos homens desprezado, 1000 afrontas padeci. Supliquei ao Pai amado, nesta dor que aqui sofri, que jamais eu submergisse, sufocado pelo mal, e na angústia não fugisse da incumbência divinal. Pelo teu cruel pecado eu na cruz penei e morri, conseguindo, ó desgarrado, vida eterna para ti. Tendo sido redimido, mais do dura servidão, és o Filho bem querido do Senhor da redenção. Muito bem, meus amigos e amigas, nós vamos então abrindo os textos deste dia, lá do Salmo 119, Jeremias 31, Hebreus capítulo 5 e Marcos capítulo 10, que é a sequência de textos que nós temos aí, e dentro desses textos encontramos uma pista de reflexão que é pelos caminhos do Senhor. Começando o olhar lá no livro de Salmos, que é o Salmo 119, no versículo 9, começa com uma pergunta, a pergunta inicial: como pode um jovem conservar pura a sua vida? Essa é a primeira pergunta que a gente tem. E na sequência já vem alternativas de respostas. Se tem algum jovem procurando um caminho para viver uma vida pura, se tem alguém com a decisão de corrigir e de viver, de continuar nos caminhos do Senhor, esse alguém já tem uma orientação aqui nessa própria palavra, no versículo 2, onde ele diz assim, ó: felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Aqui já tem uma pista. O jovem que quer alcançar uma vida pura, ele precisa ter a noção de buscar o conhecimento das palavras do Senhor. Os caminhos do Senhor estão como resultado do conhecimento da palavra do Senhor. Obedecer-lhe de todo o coração na palavra. Esse é o caminho para guardar pura a vida desde a juventude. Desde cedo nós somos convidados e desafiados a andarmos nos caminhos do Senhor e permanecermos nesses caminhos do Senhor, com a promessa de que nesses caminhos nós encontramos a nossa própria estabilidade. Então a resposta é só obedecer os teus mandamentos. Esse é o melhor caminho que Deus deixou para nós, o caminho dos mandamentos. Aí está o nosso norte, aí estão as balizas, os parâmetros éticos e morais da nossa existência, da nossa espiritualidade. Então Deus nos deixou caminhos claros para que possamos encontrar nossas plenitudes, para que possamos encontrar nossa felicidade, para que possamos encontrar nossa estabilidade emocional e espiritual. Lá no versículo 10 ele vai dizer: os caminhos do Senhor são caminhos de obediência, de pureza, de serviço e de fidelidade. Então quem quer andar pelos caminhos do Senhor já tem uma pista bem segura, só aí no Salmo 119, nesse pequeno trecho aí, do versículo 9 até o versículo 16, algumas dicas bem seguras para permanecer nos caminhos do Senhor. Desde cedo podemos trilhar esses caminhos. E ali no versículo 11 ele diz: guardar a palavra no coração é um grande desafio para a fé cristã. Não é apenas o conhecimento da palavra, mas é ter importância e valor essa palavra na nossa vida para orientar nossas escolhas e para orientar nossas decisões. Então, a dica do salmista, no Salmo 119,
ali no versículo 12, ele vai começando agora a abrir essas dicas, dizendo: é importante saber que eu te louvo, a Deus, também peço que tu me ensines a tua lei. E diz lá também no versículo 13: para isso eu repito em voz alta as tuas ordens. No versículo 13: eu fico feliz em te seguir. No 15: eu estudo as tuas leis, examino os teus ensinamentos. E no versículo 16: não esqueço as tuas palavras. Então, a gente pode perceber que aí tem todo um movimento consciente diante da palavra de Deus e diante dos mandamentos de Deus. Uma busca consciente, ou seja, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Esta é a minha decisão, esta é a minha escolha. E quando eu estou assim decidido a fazer esse caminho, quando eu quero permanecer nesse caminho, eu tenho as dicas aí que me ajudam a cumprir esse propósito e atingir esse objetivo. Tudo isso para andar pelos caminhos do Senhor. A proposta inicial. Essas palavras podem ser importantes como providências a serem tomadas por todo aquele que quer permanecer nos caminhos do Senhor. E agora veja as providências divinas. Deus também tomou providências para facilitar isso para cada um de nós. E nós sabemos que houve um tempo lá em que Deus entregou essas leis através de Moisés em tábuas de pedra para serem lidas, estudadas, guardadas pelo povo de Israel lá no Monte Sinai. Essa foi a entrega concreta da palavra, da lei de Deus para o povo de Israel. Porém, se a gente segue as leituras bíblicas, hoje nós encontramos o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, em que Deus diz que quer fazer uma nova aliança, quer mudar um pouco aquilo que tinha sido estabelecido lá com Moisés. Uma nova aliança, um novo acordo. E olha que interessante, tudo para facilitar a nossa caminhada junto a Ele. Para que possamos andar pelos caminhos do Senhor, Ele facilita a nossa caminhada. E Ele vai dizer então, no capítulo 31, Jeremias, versículo 31, farei uma nova aliança com o meu povo. E agora vai falar dessa nova aliança. Como é que vai ser? A aliança antiga é a de Moisés, as tábuas e os 10 mandamentos. Agora vem uma nova aliança. Não será como aquela dos antepassados de vocês. Será diferente daquilo que foi desde Moisés até aqui. Ele já fala no versículo 32, não será como aquela. No versículo 33, e agora ele vai dizer como será a nova aliança. Porei a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Não vai mais ser escrita lá em pedras. Não é só lá que vai ter esses mandamentos escritos em tábuas de pedras. Vai estar dentro das mentes e do coração das pessoas daqui para frente. Não vai estar só fora de nós, em livros, em revistas, em filmes, em bíblias, mas vai estar dentro do nosso coração, é isso que Deus está dizendo. Porei a minha lei na mente deles e as escreverei no seu coração. De formas que, versículo 34, ele diz: ninguém vai precisar ensinar, porque todos me conhecerão, e eu perdoarei os seus pecados. Eu, o Senhor, estou falando. Não é mais necessário ensinar esta lei, a lei de Deus, que mostra para nós os caminhos do Senhor. Já nascemos com ela gravada em nossas mentes e nossos corações. É isso que Deus está dizendo. De formas que ninguém mais precisa ser ensinado. Já vai ter um conhecimento natural desta lei a partir de agora, de Jeremias, a nova aliança. Agora está mais fácil. Agora fica mais fácil de seguir os caminhos do Senhor. E, por outro lado, também, ninguém mais tem desculpa para dizer eu não sabia. Porque Deus ensinou a nossa mente, Deus ensinou o nosso coração, Deus instruiu a nossa consciência, de formas que todos nós temos conhecimento natural. Nós não temos o conhecimento da fórmula. Uma criança não sabe ela recitar o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro mandamento, mas ela tem os conceitos dos mandamentos. Ela sabe o que é certo e errado, e bom e ruim. Vem junto com a nossa natureza humana. Então Deus orienta as nossas consciências e a palavra dele chega a nossas mentes, que é onde nós regemos as nossas decisões, e aonde nós fazemos as nossas escolhas, nossas mentes e nossos corações. Temos esse conhecimento natural da lei do Senhor, gratuito, porque é um presente de Deus para nós. Esta é a nova aliança que Deus está propondo em Jeremias.
Conhecemos agora os caminhos do Senhor. Já sabemos quais são os caminhos. Fica mais fácil para seguir os caminhos do Senhor. Porém, nós não conseguimos, mesmo conhecendo, não conseguimos andar nos caminhos do Senhor sozinhos. E também esse conhecimento natural da lei de Deus não é suficiente para a nossa própria salvação, porque a lei não salva ninguém. A lei condena e julga. O que salva é o Evangelho. Então, o caminho da lei não nos garante salvação. A lei não tem esse poder. Então, nós necessitamos, agora que temos o conhecimento natural da lei, nós necessitamos o conhecimento do Evangelho. Precisamos aprender o Evangelho, receber o Evangelho, estudar o Evangelho, compreender o Evangelho e acolher o Evangelho em nossas vidas. No Evangelho que nós encontramos as forças para seguir aquilo que conhecemos da lei, do conhecimento natural. É fortalecidos pelo Evangelho que nós vamos conseguir trilhar o caminho do Senhor. Os caminhos do Senhor são traçados por Deus, mas nós não conseguimos fazê-lo sozinhos. Mas Deus nos segura pela mão e nos toma pela mão, oferecendo-nos o Evangelho, para que não precisemos fazer esse caminho sozinhos. Ele nos acompanha. E como o Paulo bem entendeu isso, ele escreveu lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí está o poder de salvação. Juntando com o conhecimento natural da lei, esse poder do Evangelho, nós estamos no caminho do Senhor. E é isso que Ele oferece para cada um de nós. O nosso conhecimento natural nos coloca diante da lei de Deus como freio, espelho e norma. Mas não tem poder de salvação. Olhando a lei, avaliando a lei, estudando a lei, conhecendo a lei, nós vamos saber quando é hora de parar e quando é hora de seguir. Nós vamos conseguir fazer um exame da nossa própria imagem como um espelho e nós vamos entender as normas e regras de vida que são necessárias para que vivamos na presença do Senhor. E termina por aí. Então, vejam bem, que interessante, né? Para andar nos caminhos do Senhor, já está mais fácil, já está direcionado agora pelo procedimento do próprio Senhor. Deus mesmo estabeleceu esse caminho. Deus mesmo nos deixou esse caminho, nos colocou em caminho aberto para que possamos seguir e para que possamos andar nos caminhos dele. Olhando para o texto do Evangelho de hoje, a gente vai encontrar aqueles dois discípulos lá, Tiago e João, que estavam muito decididos a andar nos caminhos do Senhor. Eles estavam tão decididos a andar nos caminhos do Senhor que eles queriam até ter a certeza e a garantia de que poderiam sentar um do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus. De tão decididos que eles estavam. Eles tinham tanta certeza que eles estavam no caminho do Senhor, que eles estavam indo para junto do Senhor, que eles queriam já marcar os seus próprios lugares, cada um dos lados de Jesus. E Jesus chama a atenção deles dizendo que o mais importante não que o mais importante é o caminho que leva a gente até lá. Não é apenas o resultado, mas é o processo, é andar no caminho do Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Sentar à direita ou à esquerda de Deus, isso é resultado já. E esse resultado é determinado por Deus, não é por nós, Jesus Cristo diz. Então, não é com isso que vocês têm que se preocupar. Vocês têm que se preocupar com o caminho, com o aqui e agora de vocês. O que vocês precisam fazer agora com essa palavra. Assim é o caminho, devemos focar e neste caminho a nossa atenção. Devemos focar nas nossas oportunidades e no tempo que temos agora a nossa atenção. O lugar lá no céu é de responsabilidade de Deus, é Ele quem vai cuidar, é Ele quem vai decidir quem senta aqui ou ali. E é o que Jesus Cristo diz, foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Essa foi a resposta de Jesus para os discípulos ansiosos por tomar essa decisão. Vejam bem, nós precisamos pensar no caminho. Em que caminhos nós estamos fazendo? Precisamos pensar nas oportunidades que temos nesses caminhos e não focar apenas no resultado final deste caminho. E sejamos atentos aos processos e não apenas aos resultados. O processo é a caminhada, o resultado é de Deus, é Ele quem vai nos dar no final. Entre vocês, Jesus diz, não deve ser assim. Repreendendo agora os discípulos lá, Tiago e João. Quem quiser ser o primeiro que sirva e que se torne escravo de todos, é o que Jesus diz. Deixa Deus cuidar dos resultados. Não queiram vocês apressar esses resultados. Então, a proposta é seguir pelos caminhos do Senhor.
o processo. E lá em Hebreus, que é o texto da epístola de hoje, no capítulo 5, versículo 7, nós vemos lá que diz assim: Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus. E no versículo 8, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Então havia um caminho para ser feito. O caminho de Jesus Cristo era um caminho de lágrimas, de dores, de sofrimentos, mas também de muitas orações e muitas súplicas, exatamente por causa dos perigos que estavam no caminho. Jesus entendeu o caminho que ele precisava fazer, ele não quis apressar, ele não quis fugir, ele não quis desistir do caminho, ele aceitou o caminho. Andar nos caminhos do Senhor muitas vezes vai ser andar em caminhos de lágrimas, sofrimentos e dores. E aí nós temos a Jesus como mestre, que em meio a essas possíveis dificuldades, a melhor atitude é súplicas e orações, para que Deus nos fortaleça, para que a gente não desista do caminho por causa das dificuldades, que a gente permaneça nesse caminho. Assim eram os caminhos do Senhor Jesus Cristo, e assim Ele fez os seus caminhos, e assim Ele nos inspirou a fazer os caminhos também. Agora que nós estamos aí no tempo da Quaresma, nós estamos lembrando mais esse caminho que Jesus fez, e estamos vendo quanto que foi intenso os sofrimentos, quanto que foram intensos os sofrimentos de Jesus. Mas Jesus estava ali com resignação e resiliência, fazendo aqueles caminhos do Senhor, baixando a cabeça e sendo obediente, apesar dos sofrimentos e das dores, sendo insistente, perseverante no caminho do Senhor, porque sabia que o resultado seria bom também. Isso aperfeiçoa a pessoa. A dedicação, a fidelidade, o amor ao Evangelho aperfeiçoa a cada um. E quanto mais nós insistimos nesse caminho, mais evoluídos espiritualmente nós vamos nos tornando, e mais aperfeiçoados nós vamos nos tornando, e mais parecidos com Cristo, como diz Paulo, nós vamos nos tornando, a ponto de depois sermos recebidos por Ele na bem-aventurança eterna. É aí o que diz aqui no versículo 9, do texto da epístola de hoje. E depois de serem aperfeiçoados, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus aperfeiçoou-se tanto que tornou-se a fonte da salvação. Nós também vamos nos aperfeiçoar nesse caminho de dedicação e obediência a ponto de sermos salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus nomeou Jesus como o grande sacerdote. Esse foi o prêmio final do Senhor Jesus. E nós seremos glorificados na graça do Senhor. A confirmação e a aprovação final dos nossos caminhos estão nas mãos do Senhor, estão nas mãos de Deus. Na Quaresma, Jesus nos ensina esses caminhos. Ele nos ensina que são caminhos preciosos e que precisamos trilhar esses caminhos com dedicação. Os caminhos que ele trilhou o aperfeiçoaram em suas humanidades e o fortaleceram na sua fé. Nós também, andando pelos caminhos do Senhor, seremos fortalecidos. Jesus nos mostra os caminhos. Tiago e João, eles queriam um atalho, não queriam o caminho, queriam logo chegar lá. Só que os caminhos, eles sempre são de Deus. Os atalhos são do diabo. Então nós não vamos pegar atalhos para querer chegar primeiro. Nós vamos fazer o caminho juntos, com todo o povo de Deus, com toda a igreja de Deus, com todos os irmãos da fé, permanecendo nos caminhos do Senhor, seguindo com fidelidade, amando a verdade e encontrando a vida plena na presença do Senhor. Estes são os caminhos do Senhor. Amém. Pois então, meus amigos, vamos lembrar agora os aniversariantes. Aqui no nosso aplicativo nós temos então os seguintes. Dia 12 nós tivemos aniversário da Gabriela Brem Wurzel. No dia 17 o André Souza e também dia 17 a Letícia Bobsin Souza.
esses são os nossos aniversariantes aí da semana. Para vocês, o nosso abraço e desejo que Deus esteja presente no caminho e abençoe a todos vocês. Nós também queremos, nesse momento de oração, incluir aí o nosso querido amigo Vladimir Praz, pedindo que Deus esteja com ele orientando lá nos seus tratamentos de saúde. Também queremos pedir para a dona Elza Crepes, que esteve internada e agora já está de alta em casa também, que Deus continue abençoando também a ela, e que Deus abençoe também o Ramires e a Silvia, e também o tio Ivo e a dona Norma. Tivemos junto aí essa semana, oportunidade de a gente repartir um pouco também as preocupações com esses nossos irmãos que estão em situação de dificuldade de saúde, pedindo que Deus esteja com a família também, abençoando e protegendo a todos. Então, por estes irmãos, nós queremos levar a Deus as nossas orações. Chegamos ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um ano de vida, pelos nossos irmãos e irmãs que completam mais um tempo de bênçãos na sua caminhada. Te agradecemos por teres estado ao lado de cada um, permitindo que experimentassem teu cuidado, tua paz e proteção. Pedimos que coloques ao lado deles os teus santos anjos para continuar protegendo e conceda a eles felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Também, ó Deus, nós oramos pelos nossos irmãos que estão em situação de saúde, com mais debilidade, com mais sensibilidade, que eles possam também ter o teu cuidado especial, a tua proteção, que tu coloque ao lado deles médicos que sejam interessados em cuidar, proteger e orientar a cada um, também grupos de enfermeiros que cuidam dessas pessoas e especialmente os familiares que precisam estar preparados, fortes e atentos nesses momentos tão difíceis que a vida lhes impõe. Que a tua graça e o teu amor multiplique forças para cada um, a fim de que possam juntos superar as dificuldades que estão no seu caminho. Que os teus santos anjos estejam ao lado de todos, trazendo força, coragem e esperança a esses filhos que estão com dificuldades. Pedimos a tua proteção, o teu amor sobre todas as pessoas da nossa comunidade, que possamos permanecer unidos em torno do teu santo Evangelho. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo, autor de minha vida e da morte vencedor, que por ânsia sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Suportaste o traje insulto, mofa, muros e desdém, cuspe, açoites e tumulto, morte como nunca alguém, para dar-me liberdade das algemas da maldade. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Foste muito maltratado, humilhado até o fim, e de espinhos coroado
sofrer assim. Teu amor traz a vitória e a coroa em tua glória. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Duramente flagelado, mitigaste a minha dor. Falsamente incriminado, foste meu libertador. Para eu ser reconfortado, foste a cruz desamparado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Devo agradecer-te tanto, ó Jesus, tamanha dor, chagas, agonia e pranto, penas e mortal horror. Vivo e morro consolado, por teu sangue perdoado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.